Garocast, o podcast repleto de fúria. De saudação para vocês, lupinos, hominídeos e impuros. Aqui quem fala é Chocos. E a Fênix me capturou, carregou-me em suas garras bem alto sobre o mundo e eu resolvi criar um podcast. Ei, aqui é Pena de Prata, Galeardo dos Fiana. E como dizia o Máscara, está escrito nas estrelas. Saudações, cachorros! Aqui quem fala é o Pride. O Pena não quis pagar mico junto com a gente, então eu solto a bravata. Ave Fênix! E aí galera, aqui quem fala é o Pedro, e como diria John Schaefer, escute meu aviso antes que nossa raça chegue à extinção. Nossa cultura está perdida em mistérios antigos cobertos na areia do tempo. Porra, Ice and Earth! The Prophecy, pô. É uma boa trilha sonora pro cast de hoje. Essa puta fala, vamos gritar o Fênix todo mundo junto, aí um lê Shakespeare, o outro lê Máscara. Se fuder vocês três, essa matilha tá rachada, bicho. Pride, eu tô achando que estão te excluindo dos planos da matilha aí. Mas, vamos lá. No Garocast de hoje, o Garocast de número 37, nós iniciamos a nossa jornada através do metaplot de Lobisomem e o Apocalipse. E quando a gente estava resolvendo as pautas, né, como abordar o metaplot, a gente resolveu que vai segmentar a coisa toda. Então, nesse primeiro, a gente resolveu falar sobre a profecia, né, uma das mais antigas dentro da Nação Garou, que ela aparece originalmente no Lobisomem 2ª edição, a profecia da Fênix. Então, hoje vamos destrinchar a profecia, seus significados e tudo aquilo. Mas antes, Pedro, você e seus tambores proféticos. Chocos, a primeira mensagem vem sido trazida aqui por um Gafflin de Tata Krenak, o Pássaro de Fogo, e a primeira mensagem é de Guilherme Carneiro. Ele diz assim, ó: Boa noite, Nação Garou. Antes de mais nada, gostaria de parabenizá-los novamente pelo ótimo trabalho que continua a melhorar a cada cast. Pô, valeu, cara. Além do desafio de posto, mando algumas dúvidas que me surgiram depois de escutar o último Garocast. Primeiramente, as dúvidas. Um Garou que cai em batalha e recebe o renome póstumo suficiente para subir de posto, ele pode virar um espírito de posto acima do que quando faleceu? Por exemplo, um Garou de posto 4 cai em batalha e recebe renome póstumo suficiente para alcançar o posto 5. Nesse caso, ele viraria um espírito ancestral de posto 5? E um espírito ancestral ainda pode aprender dons? Essa dúvida surgiu diretamente ligada à questão anterior. É o seguinte, Guilherme, o espírito, o Garou, né, quando ele morre, acontece que ele não vai ser capaz de fazer o desafio para passar para o posto 5, então ele continua sendo um Garou de posto 4. Então o posto dele não vai alterar em nada. E um espírito ancestral, ele não aprende dons. Ele morreu, já era, é aquele tipo de coisa e vai ficar daquela maneira. Então isso daí não vai alterar. Na minha visão, o renome póstumo ele serve muito mais para ilustrar para os outros Garous ainda vivos um exemplo de um grande herói, algo assim. Exatamente. Que realmente conceder poder. Mas ele continua dizendo aqui a opinião dele sobre o desafio de posto do último Garocast. Pensei numa nova categoria de renome como um renome tribal. Seria dado somente pela tribo do Garou para mostrar o quanto o Garou está comprometido e agido de acordo com os pensamentos e tradições da tribo em si. Para cada tribo, obviamente, o critério para ganhar esse renome seria completamente diferente. Por exemplo, para os Cris de Fenris, não bastaria a matilha ter ganhado a batalha, mas sim como o Cria em si se portou no combate. Explicando melhor, o Cria participou da batalha, a matilha venceu, mas ele caiu inconsciente logo no começo. A matilha ganharia pontos em glória pela vitória, mas o Cria não ganharia o renome tribal porque ele ficou inconsciente. Diferente da matilha ter ganhado o combate e ele ter destroçado os inimigos na linha de frente. Nesse caso, para o renome tribal, valeria a brutalidade e coragem que ele agiu em combate. Isso é um exemplo de combate. Poderia ter vários quesitos além desse para ganhar o renome tribal. Pensei nisso para abrir as possibilidades de um Garou, mesmo em posto 1 ou 2, mesmo não tendo posto alto suficiente, ser conhecido e lembrado pela sua tribo por seguir e trabalhar pelo propósito dito de sua tribo. Pô, achei interessante essa ideia, Chu. O que você achou?
Cara, eu gostei, só que eu acho o seguinte, que ia ficar muito fragmentado o sistema de renome, né? Você ia ter que estabelecer outros 13 para cada uma das tribos. Então eu acho que isso ia ficar um pouquinho complicado. Acho que ia ficar um tanto quanto mecânico. E outra coisa é que tem as linhas tribais já, né? De como se avalia o renome. Então, De acordo com cada augúrio também. exatamente. Então, acho que acaba que isso existe, mas de uma maneira meio implícita, né, nas regras. Não fica tão explicitado assim, não, isso funciona dessa maneira para tal tribo e para outra não. Então, você tem, por exemplo, os Senhores das Sombras, que tem as Assembleias das Sombras, onde eles reconhecem os renomes. Então, acho que isso existe, mas de uma maneira meio escamoteada dentro das regras do jogo. Mas é uma ideia bem legal. Quando ele falou, eu tinha pensado que seria um quarto renome diferente para cada tribo, né? Uhum. Então, para os Cria de Fenris, como ele propôs aí, talvez fosse algo, tipo assim, ferocidade. Não sei, um nome qualquer que remetesse a essa na batalha. A minha dúvida seria o seguinte, para os Cria de Fenris fica muito tranquilo, né? Straightforward. Guerreiros, né? Mas pega uma tribo que tem uma definição um pouco mais difícil, como, sei lá, os Peregrinos Silenciosos, ou Portadores da Luz, o Xena. Ou Fúria Negra. O que ia definir isso, né? Eu acho que, então, no caso, as categorias de glória, honra e sabedoria, elas acabam servindo muito bem nesse propósito. E aí você vai variar de acordo com a interpretação. É claro que depende também de onde você está sendo renomado, né? Se é num cairn de Cria de Fenris e coisas do tipo. Isso. Mas, ô Guilherme, se você acha que a gente está errado e não está entendendo bem a sua mensagem, manda explicação aí, de repente outros jogadores podem aproveitar dela. Isso aí. Termina o e-mail dele dizendo que está curtindo ali o quebra do osso de contatos e aliados e despedindo, se apresentando como Aron dos Cria de Fenris. Então, beleza. A próxima mensagem, Pedro, diz assim: bom dia, boa tarde, boa noite, anciões. Apesar de nutrir uma simpatia pela tribo dos Presos de Prata, sou obrigado a concordar com o host. O ritual da quebra da caçadora é uma merda. O efeito é ridículo, considerando que você anda por aí com a pedra amarrada num barbante que aponta para onde você tem que ir. E é irritante para o narrador. E é roubado para um ritual de nível 1. Eu falei! Exatamente. Além de tudo isso, desestimula os jogadores a buscar outras formas de solucionar o problema, seja com contatos, com conhecimento adquirido ou de qualquer outra forma. Eu boicoto esse ritual sempre que possível. Cara, eu faço exatamente a mesma coisa, Jonathan. Quem mandou aí o e-mail foi o Jonathan Rondhart. Ele continua: mandou bem lendo o meu nome, Chocos. Aí nós estamos tentando aqui, Jonathan. Abraço a todos e boas mesas. Cara, concordo muito com o lance do ritual. É exatamente o que eu disse no cast sobre rituais. A terceira mensagem já começa indo direto ao assunto. Ele diz: tem como existir um roedor de ossos, independente de augúrio, que tem como meta de vida conseguir trazer a glória e honra de seus antepassados, os primeiros garous? Tentar conseguir o respeito perante outras tribos? Essa mensagem foi do Eduardo Sotana. Cara, Eduardo, eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas roedores de ossos não podem acessar os antepassados. Então não sei se você se referiu às vidas passadas ou se foram a companheiros roedores de ossos que morreram. Então eu não sei exatamente o que você quer dizer, mas partindo do pressuposto que seja recuperar a glória e a honra de outros roedores de ossos, eu não vejo problema nenhum. Acho que isso seria um porte interessante. Agora, resgatar o renome de vidas passadas, cara, tudo bem, desde que você esteja ciente de que você não tem acesso, como roedor de ossos, a essas vidas passadas, né? Eu diria que isso daí funcionaria para uma aventura de um roedor de ossos Frank Wheeler, por exemplo, que é bem ligado a histórias, a memória, narrativas. É exatamente isso daí que o Pedro falou, Eduardo. Para vidas passadas isso não vai funcionar, né? Para os ancestrais não. Agora, não tem nenhum problema você querer trazer a glória aos roedores de ossos. Eu, inclusive, já fiz um roedor de osso que ele tinha como objetivo condutor era trazer glória para os roedores de ossos, tirar eles da posição de ômega da nação Garou. É claro que isso não funcionou, mas eu me diverti bastante jogando. Eu fico pensando, Choco, será que para os roedores de ossos transcenderem essa limitação, será que eles teriam que, entre aspas, renegar o totem da tribo?
Cara, mas aí isso é interessante, porque surge uma outra coisa, né? Eles teriam que deixar de ser quem eles são. Exato, eles não iam ser mais roedores de ossos, isso é claro. Mas eu digo sobre uma transformação da tribo, assim como o asfalto já passaram. Né? Uhum. Não, eu acho que é possível, eu só acho que isso vai muito de encontro a quem eles são e eu não acho que eles estariam dispostos a fazê-lo, saca? Uhum. Existe muito benefício também na sobrevivência e em ser entre aspas, o invisível na nação. Né? Exatamente. Então eu acho que eles ficariam lá comendo as sobras mesmo e continuando vivos. A nossa próxima mensagem, Pedro, é do Justin Jordan, Dança nas Chamas Tóxicas, e ele diz: Sábios anciões, gostaria de primeiramente agradecê-los por todo o material disponibilizado, que vocês possam enxergar o lado correto de lutar ao lado do grande pai em vida, ou receber o ritual da alma dilacerada e ter a glória de servi-lo em outra vida. Pô, o cara já tá querendo que a gente morra, mas beleza. É assim, né? Fã é foda, né? Mas vamos lá. Anciões, uma tragédia se abateu sobre a seita da Maré Alta. Com o ataque dos espirais negras do Fosso da Prata Morta e a falta de aliados, a seita perdeu todos os seus defensores. Embora os atacantes fossem derrotados, os defensores da seita também foram arruinados e pereceram, não restando ninguém para a realização do ritual da Assembleia. Como o Cairn era simples em poder, nível 1, e sem o ritual de Assembleia para alimentar o Cairn com gnose, o mesmo minguou em poder e fechou. É possível reativá-lo ou somente a realização de um novo ritual de criação de Cairn para reabri-lo? Cara, interessante isso, mas você vai... Existe, né, uma tabela, né, ele vai ficando cada vez mais difícil o ritual de Assembleia, porque você vai ter que gerar cada vez mais gnose para o Cairn. Mas um ritual de criação de Cairn é o que seria feito, né, porque é o que é feito quando você encontra um Cairn perdido há muito tempo. Então, a depender do tempo, o ritual de criação ele se torna necessário. É claro, se for algo mais recente, o ritual de Assembleia resolve o seu problema. Aí o Justin Jordan, eu não entendi, ele tem dupla personalidade. Só que essa última mensagem aqui, ela é um pouco safadinha. Porque ela diz assim, ó, ela é do Luciano José de Oliveira. Ela diz assim: Olá, Nação Garou, tudo de boa? Tenho acompanhado seu canal no YouTube e acho show de bola. Posso mandar umas imagens de fetiches? Cara, depende do seu fetiche. Pode. Se seu fetiche for por pés, não manda. Mas Ô, Choco, você tem um fetiche de colar de pérolas? Não, eu tô de boa. Quem tem esse fetiche é o Bruce Wayne, toda hora ele lembra. Mas Ô, pessoal, não procurem no Google colar de pérolas. Só isso que... Mas eu coloquei esse e-mail aí, na verdade, foi uma zoeira. O Luciano, ele mandou uns fetiches. Então, assim, a resposta é sim, estamos de boa. A outra resposta é sim, pode mandar as imagens. Ele mandou e nós vamos colocar aí no post aí pra galera poder ver os fetiches que ele andou fazendo. É um trabalho muito bem feito. Valeu aí, Luciano. E é isso, Pedrão? É isso aí. Então, beleza. Então, agora nós vamos lá pro nosso bate-papo profético a respeito da profecia da Fênix. Vamos lá? Bora. Então segura no pé dessa daí que ela vai nos levar, alçar altos nos céus e contemplaremos os sinais do apocalipse. Jogar a gente de lá de cima como se fôssemos Ícaro. Então beleza, valeu galera. E só pra lembrar todo mundo que se quiser mandar e-mail pra gente, naçãogarou@yahoo.com.br e procura a gente nas redes sociais também. Valeu! A Fênix me capturou, carregou-me em suas garras bem alto sobre o mundo, para que eu visse além do amanhã. E olhei. Contemplei o futuro, vi a aniquilação de nossa espécie, caçados sem trégua, mortos um após o outro, até o último. Não havia mais filhos, netos, pais ou mães. Este foi o sinal que me foi mostrado pela Fênix, o destino que os filhos da Weaver, os humanos, reservaram para nós, os Garou. Contemplei o futuro, vi os filhos da Weaver gerando uma grande massa de humanos crescendo sem parar. Tornaram-se cada vez mais numerosos, até Gaia sofrer por carregar todos eles.
Os homens multiplicaram suas casas, rasgaram o solo com ancinhos e cavaram a terra ressequida para se alimentar de seus frutos. Este foi o segundo sinal dos últimos dias que me foi mostrado pela Fênix. O que os humanos fariam? Olhei novamente, contemplei o terceiro sinal das crianças. Tantos humanos. Eles se voltaram uns contra os outros e a Wyrm semeou corrupção entre eles. Vi o fogo estranho, fora de controle, e grande coluna de fumaça elevando-se do campo, morte onde quer que refugisse no escuro e na terra fria. Ouvi a agonia do mar, entoava um lamento porque algum bêbado tinha derramado sobre ele um lago de morte negra. Enojada, virei minha cabeça, mas não pude evitar olhar novamente. Contemplei então o quarto sinal. A Wyrm ficou mais forte, suas asas abanaram as brisas da podridão. Ela espalhou pestes horríveis. O rebanho foi afligido com doenças da mente e do sangue. As crianças nasceram deformadas, cresceram e ninguém conseguiu curá-los. Nesses últimos dias, nem mesmo os guerreiros de Gaia serão poupados das garras infectadas do pássaro maldito. Com lágrimas nos olhos, olhei novamente. E a Fênix mostrou-me o quinto sinal. Vi outras colunas de fumaça elevando-se como lanças mortais na direção do céu belo e deixando o Pai Sol queimar e secar Gaia. O ar ficou quente, mesmo na escuridão do inverno fazia calor. As plantas definharam ao sol. Um grito de dor e doença elevou-se das florestas agonizantes, suas criaturas chorando a uma só voz. Como se um véu tivesse sido rasgado, o sexto sinal mostrou-se para mim. Nestes últimos dias, Gaia estremeceu de fúria. Suas entranhas expeliram fogo. Cinzas encobriram o céu. A Wyrm ocultou-se nas sombras causadas por esses fenômenos e preparou seu bote. Os velhos se foram. Os protetores das trilhas encruzilhadas não existiam mais. Nestes últimos dias, o sexto sinal se fará conhecer nas matilhas que se formarão. Cada matilha terá de empreender uma cruzada. Essa é a vontade de Gaia. Vi o céu escurecer e a lua ficar da cor do sangue. E vislumbrei o sétimo sinal, embora não tenha sido capaz de vê-lo completamente. Mas pude sentir seu calor. O apocalipse, os momentos finais do mundo. Engolida pelo sol, a lua ardeu nas entranhas do astro-rei. Fogos profanos caíram ao solo, queimando a todos nós, deformando-nos e fazendo com que vomitássemos sangue. A Wyrm manifestou-se nas torres, nos rios, no ar e na terra, e em toda parte seus filhos correram a esmo, destruindo, vociferando as maldições de todos os tipos. E o rebanho fugiu aterrorizado. E os sombrios, os filhos da Wyrm, saíram de seus antros para caminhar nas ruas à luz do dia. Virei a cabeça para não ver mais nada. A Fênix me disse, isso é como será, não como deveria ter sido. A Fênix largou-me. Agora não posso sonhar, posso apenas lembrar os sinais, cada um em perfeitos detalhes. Vivemos os últimos dias e Gaia tenha piedade de nós. Então a gente escutou aí agora a profecia da Fênix nas palavras da nossa convidada Fúria Negra, né? Assim como no segunda edição a profecia da Fênix ela é trazida por Amanda Windcrusher. Então aqui nós temos a nossa própria Fúria Negra que trouxe a profecia pra gente. Então a partir de agora a gente vai comentar a profecia parte a parte, cada um dos seus 7 sinais. Lembrando que no W20, na história em quadrinhos do W20, aparece então o 8º sinal, que seria o 8º sinal da Fênix, né? O cenário então ressurgindo. Então a gente vai comentar um pouco aí sobre todos esses sinais. Então, a partir de agora, destrinchando a profecia da Fênix. Para não ficar tudo muito isolado, vocês vão escutar parte a parte dessa profecia mais uma vez, enfim, numa tentativa de encaixar tudo e ficar mais didático possível. Agora, eu não tenho a bela voz da Ariana, da nossa Fúria Negra, então vocês vão escutar a voz do careca aqui mesmo. Pra gente começar, né, a profecia da Fênix, ela é uma das lendas mais antigas dos Garou, né? Ela detalha então os 7 sinais do apocalipse que está por vir. Quando ela foi obtida, né, o apocalipse estava por vir, agora o apocalipse já está aí.
Então, se a gente for pegar, por exemplo, o cenário da terceira edição, que é um cenário mais apocalíptico, até mesmo do que o W20, então a gente já tem lá o surgimento de Antélios, o Impuro Perfeito, essas coisas todas que não aparecem na profecia da Fênix, mas cada um deles tem suas próprias profecias. Mas isso é assunto para um outro cast. De toda forma, vamos então tecer os nossos comentários. E aqui a gente vai pegar, em especial, essas informações elas foram tiradas do Rage Across the Heavens. E também, né, a gente tem lá os nossos Corvos da Tempestade. Então temos os papéis então de Tâmara Persegue a Verdade, do Galiardi dos Presas de Prata. Vamos ver o que ela tem para dizer. E o que os nossos colaboradores do podcast de hoje, essa bagunça que vai virar, que cada um acha de cada uma das partes da profecia. Vamos começar interpretando o primeiro sinal, galera. O primeiro sinal, a primeira parte da profecia da Fênix diz o seguinte: a Fênix me capturou, carregou-me em suas garras bem alto sobre o mundo para que eu visse além do amanhã. E olhei, contemplei o futuro, vi a aniquilação da nossa espécie, caçados sem trégua, mortos um após o outro, até o último. Não havia mais filhos, netos, pais ou mães. Este foi o sinal que me foi mostrado pela Fênix, o destino que os filhos da Weaver, os humanos, reservaram para nós, Garou. Então aqui a gente tem o primeiro sinal da Fênix. Como vocês interpretam essa primeira parte? O livro Lobisomem Apocalipse, e se você tem um pouco de cristianismo, pelo menos cultural, você sabe que Apocalipse é o último livro usado na Bíblia, né? E o Apocalipse não significa o fim. A palavra Apocalipse significa revelação, tanto é que em inglês é Revelations mesmo. A questão é que o livro do Apocalipse começa exatamente com um anjo elevando o profeta nas alturas e ele contempla umas desgraças como essas. E aqui é colocado como a Fênix, aquela coisa toda. E assim, o que eu entendo é que ver do alto é ver a amplitude. O cenário como um todo é esse. Aí depois ele começa a descer por faixas e falar as merdas aos poucos. Cara, a parte esse trecho da profecia, a parte que me chama a atenção é quando ele diz assim: eu não havia mais filhos, netos, pais ou mães. Isso pode ser bem literal, mas eu gosto de tentar buscar a interpretação mais metafórica, porque a gente sabe que o jogo é assim. Eu não sei se isso necessariamente indica um fim definitivo temporal, né? Mas talvez a dissolução das estruturas básicas de convívio. Porque tanto lobos quanto os seres humanos são criaturas de sociedade, né? Criaturas gregárias. E aí, se a gente destrói essas identidades de família, de identificação, elas podem ser representativas da semente da corrupção plantada no coração da espécie. Não como se fosse uma aniquilação literal. A gente sabe que essas duas coisas ocorrem no jogo conforme vai se aproximando do Apocalipse. Mas eu gosto que a profecia tenha sido escrita dessa maneira porque abre a possibilidade de interpretação. Bom, eu vou concordar com um pouquinho dos dois. Esse começo aí que a Fênix captura e eleva, ele realmente para mim também significa amplitude sobre o panorama total que a profecia vai dizer. Ela lembra muito ou se inspira muito nas revelações de João no Apocalipse, pelo menos a entradinha, né, que ele sobe, vê todo o panorama. Mas essa parte aqui do não havia mais filhos, netos, pais ou mães, para mim eu acho que ela já começa a falar que é a última geração de lobisomens que vai enfrentar o Apocalipse. Que não terá mais filhos, nem netos, nem pais ou mães. É a última linha, a última geração que vai enfrentar o Apocalipse. Eu gosto muito. A profecia da Fênix tem essa ideia, né, de que elas são então os sinais do Apocalipse. E aí eu acho que o primeiro deles, né, então uma vez que ela é uma das mais antigas, das profecias mais antigas, então ela vai rever fatos que aconteceram na história humana e na história Garou que levaram até o Apocalipse. Então, a princípio, eu acho que essa primeira parte, esse primeiro sinal, ela se refere ao número dos Garou que vai diminuindo, né, a quantidade dos Garou que vai diminuindo como resultado dessa ascensão dos humanos. Então é aquele momento em que o mundo ele deixa de ser o mundo dos Garou e ele passa a ser o mundo dos humanos. Esse seria o primeiro passo para o Apocalipse, aquele primeiro nó na trama da história, o primeiro momento em que as coisas começam a dar muito errado. E
eu gosto de fazer um paralelo com esse primeiro sinal, justamente com isso que você falou, Pride. A nação Garou, ela entende de que os guerreiros que vão lutar a Batalha do Apocalipse, eles já nasceram, não vão nascer mais Garou. As tribos, atualmente, elas veem que elas se reproduzem, mas os Garou não nascem. Então, assim, quem tinha pra nascer já sofreu o batismo de fogo, eles já sabem que o cara vai ser Garou, mas que nenhum outro bebê mostra-se como um Garou verdadeiro. Então aí eu acho que aparece aqui essa parte que você não tem mais filhos, netos, nem porra nenhuma, sacou? Que a geração futura, ela não existe mais. Então eu acho que faz um paralelo bem interessante com o princípio dos tempos e com o que está acontecendo agora. Vamos lá então pro segundo. Olhei, contemplei o futuro, vi os filhos da Weaver procriando. Uma grande massa de humanos crescendo sem parar. Tornaram-se cada vez mais numerosos, até Gaia sofrer por carregar todos eles. Os homens multiplicaram suas casas, rasgaram o solo com ancinhos e cavaram a terra ressequida para se alimentar de seus frutos. Este foi o segundo sinal dos últimos dias que me foi mostrado pela Fênix. O que os humanos fariam. Cara, aqui mais do que uma crítica diretamente aos humanos, é também ao papel que os lobisomens encaram ser o papel da Weaver. Um papel de controle e de consumo. Coisas que o ser humano faz que não tem justificativa nenhuma de dizer que é coisa do ser humano e que a galera fala, não, isso é meu, eu sou um ser humano, pô, peraí, né? E uma delas é padronizar coisas, né? Fazer as cicatrizes na Gaia, aquela conversa toda. Eu me lembro de uma frase que tinha no desenho de Madagascar. E os caras, quando chegam em Madagascar, os caras falam assim, nossa, cara, isso aqui é tipo um paraíso. Cadê os tratadores de comida? Aí o cara fala, rapaz, se houvesse tratadores de comida, isso aqui não seria um paraíso. Assim que o ser humano bate na Terra, cara, ele já começa a modificar. E isso não é arte, isso não é bonito aos olhos do Garou, sabe? Isso é uma desgraça. O máximo dessa Weaver, esse abraço da Weaver, nesse nível, é problemático, entendeu? E aí, essa produção, alimentar-se da Terra a esse nível, saca? A nossa evolução, ela surge com base em estoque, por exemplo. E foi por causa do estoque que surgiu, sei lá, o emprego do soldado, e por causa do soldado surgiram a escrita numérica, por exemplo, porque era o soldo a pagar. O ser humano é apaixonado com sistema e isso é a destruição. Cara, eu acho que nessa estrofe ela apresenta mais esse enfoque da destruição dos humanos, do que eles têm feito com o ambiente, com a nação Garou, o mundo espiritual, de forma mais clara do que no primeiro. O primeiro foi acho que só aquele anúncio de um resumo de toda a ópera de que viria na profecia. A segunda, ela se mostra mais direta no que eles vêm fazendo e o que isso vai refletir a longo prazo. Mas você tem certeza que não foi um mendigo que foi esse trecho? Porque tá um mimimi do cacete. Vai se fuder, né, bicho? Porra, todos os humanos. Pô, vocês são garoto, pô, devia ter feito seus trabalhos antes, cara. Vai se fuder. Agora, ó, você lê esse trecho, você até apoia um pouco os garras vermelhas, cara. Tá brabo pra ele? Tá brabo? Então, aproveitando isso. Mas, porra, mano, vamos aqui, vamos ir um pouco além de simplesmente destrinchar e pensar brabo, como se fôssemos garous, certo? Porra, nós somos máquinas de Mortífera. combate. Eita, massa, velho, agora até arrepiou. Nós somos máquinas de combate criado pela criadora de toda a porra toda. E, bicho, mano, você vê os humanos crescendo como ervas daninhas. Cara, a gente sabe que os lobisomens são arrogantes e tal, e pá, mas puta que pariu, né, bicho? Ou é arrogante com A maiúsculo e vamos tomar conta dessa porra como devia ser feito. Ou então, meu, sente e chora igual o mendigo aqui e assiste a profecia, cara, porra, porque vai se foder, bicho. Na minha cabeça, assim, se os presas de prata não fossem tão malucos, assim, eu não acho que eles estão malucos, mas eles não fossem tão arrogantes e olhassem pro próprio umbigo e tivessem uma liderança mais consciente. Eu não vou falar que nem o Senhor Somos, senão o show vai deixar a gente em paz até o final do cast. Mas, pô, se fosse um meio termo entre os dois, cara, eu acho que o livre-arbítrio do mundo seria alguma coisa, seria ditado pela vontade dos Garous. Tipo assim, eles iam controlar os humanos como um rebanho. E aí não ia dar a merda que deu, mas se não desse a merda que deu, não teríamos o jogo que tanto amamos. Então, só com o chororoa do Endigo aí, disfarçado de qualquer outra tribo que seja a mulher que escreveu essa porra toda aí. Die with your boots on, né? Chororô, mas só que na guerra.
Cara, olha, eu acho o seguinte, sobre esse trecho, o que o Pride falou é interessante, porque, embora a profecia ela seja mostrada pela Fênix, quem relata é um Garou, né? É uma Garou. E a gente pode perceber que aqui existe um certo viés Garou de interpretação do que os humanos são. Então, sim, os humanos são bem mais, entre aspas, filhos da Weaver do que os Garou, que são criaturas da Wild. Mas atribuir aos humanos todos os problemas da realidade talvez seja um bocado de arrogância, um bocado de ubris Garou. Porque a gente sabe que os próprios lobisomens e todas as outras criaturas sobrenaturais do mundo das trevas, elas têm papéis preponderantes nesses eventos históricos. Se por um lado existe o Chororô, o Endigo, por outro existe também essa... É um meia-culpa reversa, né? Um meia-culpa reversa, né? Na verdade... Não tem o culpa, porque foram os humanos. Porra. Isso, tá fazendo os humanos de, talvez assim, de bode expiatório de boa parte de seus próprios pecados, né? E... Na verdade, todo mundo viu a merda dando e não fez porra nenhuma, né? Vamos... E tem outra coisa, né? Como os lobisomens, no geral, eles são mais voltados para Wild e lutam contra a Weaver e a Wyrm, essa interpretação sobre a Weaver ela acaba sendo um tanto quanto totalitária também, né? Porque quando fala assim, ó, que os humanos se multiplicaram suas casas, rasgaram o solo com macios e cavaram a terra ressequida para se alimentar de seus frutos. Essa parte que está querendo demonstrar a degradação do ambiente, né, a destruição, isso daí é uma ação muito mais voltada para a Wyrm, e não no sentido da Wyrm corruptora, e sim no sentido clássico da Wyrm, né? Aquela que diz para a renovação. Eu tô achando que esse trecho ele representa muita visão sobre a realidade, além de falar o que é sinal da profecia também. Essa arrogância, assim, de sempre colocar culpa. Você vê que os lobisomens em nenhum momento do livro, de qualquer trecho da profecia, eles falam que a culpa é deles ou que eles não fizeram. Eles sempre, foram os humanos. A Weaver, foi a culpa da Weaver. É a Wyrm. Eles sempre querem apontar e nunca se mobilizam para resolver o problema. Exato. Sendo que eles são, provavelmente são eles os culpados de toda a merda que deu e são, né? A gente vê Guerra da Fúria, vê a Caralha 4, é uma culpa não dá pra falar assim, a destruição do mundo é culpa dos lobisomens. Aí não. É problema deles, mas não culpa. Mas boa parte dessa destruição eles participaram sim, sabe? Então, bicho, é igual a gente pegar uma analogia, somos todos bombeiros, não somos garotos, somos bombeiros. Um prédio tá pegando fogo, a gente fala, puta, tá pegando fogo, hein? Caralho, fogo. Que merda que esses moradores que tacaram fogo no prédio. Olha, tá cheio de humano descendo ali a escada. Caramba, olha, não é que pegou fogo? Porra, vai se fuder, com os braços cruzados, pega a mangueira, apaga aquela porra. Né? Porra, Pride da atividade. Você tem as condições. O Pride é de Gaia, cara. O Pride, ele é proativo. Ele voltou. É que ele voltou agora de uma palestra de proatividade. Então ele tá, cara, toda a cabeça. As pautas são assim mesmo. Mas não é, velho. Isso é tipo assim, o Garocast também é cultura. Isso vale. Se o cara for esperto e, como diz o ditado, por um bom entendedor, um pingo é letra. Tem muita gente que cruza os braços e espera as coisas acontecerem. E na vida, cara, se você não correr atrás, bicho, o resto que vem atrás te atropela. Eu acho que tem um detalhe aí que talvez vocês não estejam observando, pelo menos da maneira como eu estou entendendo vocês. É que o final dessa estrofe da profecia da Fênix termina falando o que os humanos fariam. Então isso não é o que os humanos fizeram, a profecia não veio depois disso, né? Vamos lembrar que isso é uma profecia, então na cabeça, da maneira como os lobisomens interpretam, né, todo o peso que profecias, sonhos e presságios têm para eles, é uma coisa mais ou menos inevitável. Não interessa o curso de ação que a nação Garou fosse ter em relação a isso. Em algum momento, os humanos fariam isso. Isso é o que diz a profecia da Fênix. Né? Então é aquela coisa do futuro, do destino, que você não tem controle sobre ele. Isso vai acontecer. Sacou? Exatamente. O Garou, aquilo pode ser totalmente a realidade pro Garou, mas ainda é a realidade dele. Então, pode ser talvez os humanos não fizessem isso. Pode ser sirva de consolo que não vai adiantar nós fazermos nada. Tem esse ponto. Ou tem o ponto de que realmente não dá para fazer nada, mas
Não, mas a Até ideia aí, é essa, cara, tipo, não sei, o bicho. fato de ser uma profecia, no meu entender, quer dizer que se você não fizer nada, ou se você fizer alguma coisa, essa profecia vai acontecer. Na cabeça, de novo, na cabeça dos lobisomens, sacou? É isso que os humanos vão fazer, entendeu? Eles vão... Sim, mas ainda estão culpando os humanos. Sim, né? Essa é a sim, nossa- mas na cabeça deles, os humanos lá no princípio foi quem desgraçou a porra toda. Desculpa, independente do que fosse feito. Mas toda a vantagem e toda a mítica de se ter uma profecia é ter a vantagem da informação futura e poder modificar o presente. Não, porque se é uma profecia, ela não. vai Não, não. acontecer. Se Sim, você sim. acredita na profecia, Exatamente. ela vai acontecer. Faça Ô, você o que Pride, quiser. é o seguinte, Inclusive, cara, a palavra apocalipse, ela significa revelação, ela não significa fim, ela não significa desfecho, não significa escatologia, não. Ela significa uma revelação. Então, é revelação para os lobisomens, o que os humanos fariam, como seria essa transformação, mas não quer dizer necessariamente que o mundo ia Uhum. acabar. a questão da profecia, porque tem gente assim que às vezes interpreta que uma profecia é o que vai acontecer sem saída, e às vezes tem gente que interpreta que a profecia é tipo um conselho. Se você continuar fazendo isso, vai acontecer isso. Só que pro lobisomem, cara, a cultura dos caras é fanática, é fatalista, entendeu? E ela tende a uma batalha já perdida. Então, naturalmente, os caras vão acreditar 100% na profecia de que é o que vai acontecer, e o que quer que aconteça que não bate com a profecia, eles vão entortar a interpretação até caber na realidade. Eu falo isso com cadeira de cristianismo. Falando mas aí- sério. Nós temos ó, dois pontos de vista quando temos uma profecia, tá? Se a gente sabe que nada vai mudar, independente do que você faça, o futuro já está escrito, então vamos sentar e cantar o baiá e transar, porque não vai rolar nada, foda-se. Tipo, que o mundo acaba em barranco. Ou você acredita que você pode mudar e lutar para mudar, transformar o futuro com tudo que você tem. Já que a gente já começou do Massa Velho já atrás, já vamos trazer aqui outro filme bosta, que eu não acho bosta, acho do caralho, mas Exterminador do Futuro. Por que caralhos ela manda o filho dela pro presente se ela não tivesse esperança de que o futuro pode ser Mas mudado? peraí, Ok, existe, calma, assim, eu sei que existe a possibilidade de que isso seja o trigger que vai gerar tudo que realmente vai acontecer e o futuro ser uma regra inexorável. Mas o cara volta com a esperança de que ele pode mudar o futuro. Mas entendeu? essa é a parada, velho. Eles não receberam uma profecia, mano. Eles tinham esperança, é um negócio muito mais com base em dados exatos, e aí você coloca aí a emoção humana. Mas os Garou têm isso. O que é importante aí no caso, Pride, é que se a gente vou fazer um salto lá na frente, que a profecia da Fênix, ela tem uma parte que a Fênix fala, isso é como será, não como deveria ter sido. Então Sim. isso motiva os caras a fazer algo. E esse fazer algo, assim como você disse, pode ser exatamente o que gatilha a profecia a acontecer. Então, talvez, por exemplo, sabendo que isso vai acontecer, os Garou foram lá e resolveram fazer um Impergium. E o que resultou o Impergium? Hoje os Garou têm que se esconder dos humanos e tal, essa coisa toda. Não, mas eu tô explanando o assunto. Eu quero ver polêmica, dedo no cu e gritaria até o fim, cara. Vamos lá. Não, mas então, isso que o Choco falou é bem Não. interessante, porque as grandes falhas na história Garou podem ser também consideradas tentativas de fazer a coisa certa. E no caso, talvez evitar o apocalipse, né? Aí eles, ao tentar evitar, eles acabam acelerando. Mas aí, só pra voltar, aqui tem uma coisa que vocês não falaram e eu entendo assim, que nessa segunda estrofe tem essa parte, né? Você tá falando de superpopulação, né? Os humanos sufocando Gaia, né? Ele fala mesmo que Gaia sofre por carregar eles. E na parte que fala dos humanos rasgando o solo e cavando a terra ressequida, e eu queria salientar essa parte para se alimentar, eu acho que aqui tem uma ligação a ver com fome. Então você está trazendo um pouco dos Cavaleiros do Apocalipse ou qualquer coisa do tipo, né, da religião judaico-cristã, como o Pedro gosta de dizer. Então aqui você começa a ter essa parte onde você tem grande fome justamente por causa dessa superpopulação dos humanos. E aí se você for tentar entender a profecia da Fênix numa ordem cronológica, durante, né, a história humana, a gente tem lá inúmeros casos de fome, né? Tem aquele negócio da fome da batata lá na Irlanda, que agora eu não sei
historiador, quando é que é isso? 1800 e qualquer coisa. 1800, é final do mundo. Eu acho que é meio, mas enfim. Você tem lá a fome na Rússia, todo esse problema que a gente tem de fome na África, na Ásia, enfim, no Brasil também, toda essa situação. Em Westeros as cebolas. Então, é um outro sinal que eu acho que ele pega, você vê a galera com fome e fala, pô, isso aqui, ó, a Fênix mostrou pros Garou que isso iria acontecer, isso tá acontecendo, sacou? É como se uma galera estivesse arando uma terra já deserta, exatamente. Né? Eu acho que essa parte do ressequido é bem importante. Vamos lá então para terceiro sinal. Olhei novamente, contemplei o terceiro sinal. Tantas crianças, tantos humanos. Eles se voltaram uns contra os outros e a Wyrm semeou corrupção entre eles. Viu o fogo estranho, fora de controle. A grande coluna de fumaça elevando-se do campo, espalhando morte onde quer que refugisse no escuro e na terra fria. Ouvia a agonia do mar. Entoava um lamento porque algum bêbado tinha derramado sobre ele um lago de morte negra. I don't wanna say that they really care about us. É o script do clipe do Michael Jackson, velho. Nossa, velho. Ó, é o seguinte, o Chocos. Em relação à profecia, ela tem dois significados. Colunas de fumaça, geralmente, pela obviedade, é uma elevação, né? Por exemplo, na tradição judaico-cristã, a coluna de fumaça era uma ligação com os céus no Antigo Testamento. E também eu poderia dizer que essa coluna de fumaça são as fornalhas dos campos de concentração. Cara, eu tenho uma visão diferente. Quando ele fala assim, vi o fogo estranho, fora de controle, a grande coluna de fumaça levando-se no campo, eu vejo como se fosse a bomba atômica. Era o que eu ia falar. Sim, velho. Na verdade, Aí ainda ele continua dessa- assim, olhando para a morte, ele quer que refugisse o escuro na terra, eu vi a agonia do mar, É os verdade. testes no mar e tudo. É eu acho verdade. que já é a visão da então, o bomba que atômica. acontece? Esse trecho, o final dele parece muito falar sobre acidentes ambientais, Sim, o Ecológico. Lago Negro e a primeira parte, mas a primeira parte não. A primeira O óleo parte no ela mar. parece falar sobre guerra, né? Eles voltam-se uns contra os outros e a Wyrm semeou corrupção entre eles. O fogo estranho, fora de controle, a grande coluna de fumaça. Isso eu também Sim, pensei como chamas tóxicas e explosão nuclear, essa coisa toda. Então, já que o Chocos tinha falado sobre Quatro Cavaleiros do Apocalipse, uma interpretação que eu nunca tinha tido, eu acho que o que caberia aqui não é nem guerra, nem pestilência, né, que caberia ali para poluição, mas sim destruição. Esse daí pode ser um tema recorrente. Pra mim, o Garou teve a visão da Primeira e Segunda Guerra e o desenrolar disso, os testes nucleares, e a bomba atômica, e a guerra, e o caralho a quatro aí que se seguiu nesse período histórico da humanidade. Eu me arriscaria a dizer que não só da Primeira e da Segunda Guerra, mas das guerras no geral, né? É claro que Não, quando né? ele fala do fogo estranho, aí eu acho que você abre um espaço aí para Hiroshima e Nagasaki em especial, por causa da coluna se levando, espalhando morte e tal tudo. E você tem também essa parte, né, escura e terra fria e tal, você tem Chernobyl aí no meio. E quando você vai também. então para a agonia do mar, você tem todos, né, os derramamentos tóxicos, né, para ficar no mais clássico, você tem o Exxon Valdez, né, que aconteceu, e enfim, todos os Vários outros. testes nucleares também que fizeram no mar, né? Sim, sim, e todos os outros. O que eu acho interessante é que quando a gente vê isso de maneira retroativa, você consegue ir pontuando. Por exemplo, pra gente, então Hiroshima e Nagasaki é meio clássico, né, a respeito da coluna de fogo e tal, essa coisa toda. Agora, tipo, imagina, tenta se colocar naquele momento, porque hoje quando você fala Hiroshima e Nagasaki, você tá, tipo, porra, tem muito tempo isso daí, sacou? Isso aconteceu há muito tempo, não deve ser esquecido e tal, nem nada, mas aconteceu há muito tempo, e depois já teve tantas outras guerras, né, e acaba que na cabeça da gente, a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, ela fica um pouco, muito entre aspas, romântica, né, uma vez que a gente não viveu essa porra toda e tal. Agora imagina um garoto lá que quando ele vê ou ele sente então a coluna de fumaça surgindo. Ele tem ali absoluta certeza de que o apocalipse chegou, sacou? Tipo assim, porra, aconteceu, sacou? Eu não preciso
Você não precisa me falar que tá acontecendo. Eu tô vendo essa porra, eu tô sentindo isso, sei lá, todo esse retorno, esse choque de retorno de energia espiritual que vai causar, né, as explosões da bomba, por exemplo, das bombas, por exemplo. O Chocos, Manda. as 7 profecias da Fênix também batem, já que a gente falou sobre Apocalipse, as pessoas interpretam de forma errônea o último livro e tal. Eu falei a mesma coisa que o Pedro falou quando o Pedro estava fora. Existe uma área na teologia chamada escatologia cristã, que é o estudo das últimas coisas que vão acontecer. Escatologia caberia muito mais no lugar de Apocalipse do lobisomem e tal. E tem uma parada de 7 selos, cara. E dentro dos 7 selos tem acontecimentos, e dentro dos acontecimentos tem os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então os 4 cavaleiros do Apocalipse estão dentro de 7 selos, que são também 7 profecias. Então assim, os caras beberam realmente dessa fonte para escrever, para desenvolver e tal, das perturbações, dos sinais no céu, da guerra, da fome, escassez, da visão dos mártires que vão lutar a última guerra, né, a última batalha. The Last. Chocos, uma pergunta aqui. A profecia da Fênix, ela é recebida quando? Não se tem. Eu procurei muito isso. Eu só disse que é uma das profecias mais antigas dos Garou. É antiga, né? Muito, Sim. muito. Porque eu fiquei pensando, quando você falou sobre a análise retroativa dos sinais da profecia, em como um Garou, digamos assim, do século XVIII, interpretaria esse lance da coluna de fogo. E aí eu fiquei tentando tirar aqui da minha mente a referência óbvia às bombas atômicas e tentei buscar qual outra referência cultural, histórica, qualquer coisa, citasse coluna de fogo. E, olha que interessante, a única outra referência que eu consigo lembrar é sobre a fuga dos judeus do Egito, lá na história de Moisés, que parece que Deus ele ergue colunas para proteger os dois. Proteger os dois assim, proteger o dia era uma coluna de nuvem e a noite era dos... uma coluna de fogo. Era isso mesmo, né, Pena? Aí eu acho interessante, porque a referência que o Garou, que recebeu essa profecia, teve para falar sobre o que ele viu, o que ele sentiu, é justamente uma referência religiosa. Não estou dizendo que o cristianismo influenciou a profecia, mas que talvez digamos assim, a iconografia referencial, a forma de se falar dessas coisas religiosas seja igual, né? Tanto é que se repetem os temas aí dos sinais da morte, da destruição, da doença, como a gente vai ver assim. É uma coisa que vai acontecendo. Eu acho interessante que a profecia da Fênix, justamente por ela ser tão antiga, vai ter momentos que vão se repetindo na história. É interessante que os Garou, eles estão sempre no Apocalipse, por assim dizer, sacou? Se você for pensar lá, sei lá, imagina o Garou lá vendo o exército romano lá com aquelas catapultas, tacando fogo nas florestas e tal. Porra, tá aí, ó, o terceiro sinal da Fênix, sacou? Então, tipo... E isso daí motiva o comportamento fanático. Exatamente, porque desde o princípio da sua história, eles estão vivendo o apocalipse. Talvez não lá quando eles foram criados naquele momento. Eles foram criados e viram, opa, os humanos vão foder a porra toda. Então, apareceu um humano, o que nós vamos fazer agora? Que esse cara vai, em algum momento, ele vai foder. A gente tem essa profecia já. A gente quer, vão matar esses humanos para que na coluna de fogo não apareça, sacou? Então você começa desde todo momento, vai alimentando esse comportamento fanático, como você disse, para poder surgir então, né, toda essa história, essa loucura aí que os lobisomens têm, não só com a profecia da Fênix, mas esse fanatismo religioso. O quarto sinal. Enjoado, virei minha cabeça, mas não pude evitar olhar novamente. Contemplei então o quarto sinal. A Wyrm ficou mais forte, suas asas abanaram as brisas da podridão. Ela espalhou pestes horríveis. O rebanho foi afligido com doenças da mente e do sangue. As crianças nasceram deformadas. Os animais adoeceram e ninguém conseguiu curá-los. Nesses últimos dias, nem mesmo os guerreiros de Gaia serão poupados das garras infectadas do pássaro maldito. Aí a gente pode estar fazendo uma relação dos resultados das bombas atômicas no passado, tanto quanto uma guerra que virá no futuro, né? E aí fica bem claro aí que a teoria dos 4 cavaleiros que o Chocos falou, ela fica cada vez mais evidente, porque a gente já teve fome, guerra e agora peste, né?
Eu vejo a evolução dos ataques em termos biológicos, cara. A ideia não é só mais agora enfiar um projétil de chumbo no cara. Você tem, por exemplo, que infectar o primeiro-ministro. Há uma encomenda que tenha pó ou alguma substância que se dissimule no ar invisível, que descame a pele do primeiro-ministro, de um cara que tem que mostrar a cara o tempo todo, né? Ou o agente laranja, né, que destruía todas as folhas na Segunda Guerra Mundial e pegava todos os campers em cima das árvores e tal. Então, em termos de peste, putridão do pássaro maldito, desculpa aí, Fox, acho que é mais ligado pra essa área bios, tá ligado? Cara, acho engraçado que o Pride falou de novo sobre bomba atômica, quando que na minha cabeça eu tava pensando sobre a peste negra, um troço muito mais lá atrás, né? Eu acho que aqui, quando eles estão falando sobre o avanço do crime, ela está sendo representada em todos esses elementos, né? Seja na sua capacidade tecnológica no futuro, presente, né? E também na corrupção dos comportamentos, das culturas, a decadência societária mesmo. Então aqui é doença, porque é dito tanto doença do corpo quanto doença da mente. Essa podridão, ela não é só na carne. Sim, sim. E aí aqui a gente vai ter, né, representando esse momento da profecia da Fênix, os grandes surtos aí. Agora, dos que vão vir na minha cabeça, você tem, para ficar entre os animais, por exemplo, você tem a peste negra, né, que acabou afetando os humanos, você tem a doença da vaca louca, que também vai afetar os humanos. Você vai voltar lá e você tem o surto, a zika, você tem o surto, então, de ebola, você tem também o surto de AIDS, né, tudo isso que aconteceu durante... Tudo isso. Funk. Funk é uma doença. Tudo isso que vai acontecendo durante a história humana e vai afetar então os humanos, né? Obviamente, causando então essas grandes pestes. Então o Pedro falou aí a mais provavelmente não a mais antiga, né? Mas que onde se tem mais famosa na história nossa, que vai ser a peste negra, né? E isso daí, claro, tem também tá associado com a superpopulação. Mas eu queria levantar uma outra questão aqui que eu achei interessante, porque um pássaro? Porque um pássaro, exatamente. Não é essa questão que eu queria levantar. Mas isso é interessante, né? Eu acho isso interessante, porque o Wyrm não aparece um pássaro, eu acho que em nenhum outro momento. O pássaro maldito pra mim seria o totem dos dançarinos. Então, pensei a mesma coisa, né? O pássaro pra mim maldito seria porque o Fox, em inglês eles falam até de Death Bird, né? Que é o pássaro da morte. Então eu acho que tem uma ligação muito grande aí com o Curiango. Era exatamente o que eu ia falar. Mas não só o Curiango, cara. Mas existe uma coincidência mitológica dos pássaros que trazem a morte. A imagem do pássaro ela funciona em vários aspectos da mitologia, né? Frequentemente representa, sei lá, as asas do conhecimento, a entidade que carrega os mortos para a Terra dos Mortos, né? Então existe esse papel aí do pássaro morte mesmo. Vai levar os vivos para o fim, para a escatologia final. Então faz algum sentido. Ô, Chocos, quando você falou Death Bird, eu me lembrei do Airborne americano, né? Eu vou usar a expressão errada, mas é tipo uma esquadrilha, tá ligado? Americana, da galera que fazia os ataques aéreos. E aí você tem alguns caras que pertenceram a esses Airborns, a tatuagem deles é uma caveira com duas asas, escrito Death from Above. Mas aí é mais de cima. Mais a galera que bombardeava os lugares, né? Sim, mas aí, caso com o que eu tava falando, esse bombardeio não é só bombas que explodem, não tô falando de pólvora mais, sei lá. Eu tô falando mais questões biológicas, entendeu? Ataques biológicos. Eu acho que é uma fusão de tudo. Eu acredito também que essas doenças da mente, do espírito também sejam ligadas, mas é que fica muito evidente quando ele fala as crianças nasceram deformadas, os animais adoeceram e ninguém conseguiu curá-los, com o que você falou da Rússia e do Japão, cara. É muito isso, cara. E não seria eu se eu não desse aquela alfinetada, né? A profecia fala sobre as doenças da mente e do sangue, né? E nem mesmo os guerreiros de Gaia serão poupados.
Porra, preso de prata tá um maluco, né? Então você tá falando que pássaro maldito é o Falcão. Não tô falando que pássaro maldito é o Falcão. Mas eu só tô falando As que... garras infectadas do pássaro maldito. Show. Balançou, hein? Eu só tô Não, na falando... verdade, Se empurrar mais, cai. na verdade, Chocos, essa garoa ancestral queria dar um aviso pra você, faça um exame de AIDS, cara. Seu carnaval foi bem promissor. Não, foi não. O carnaval foi de boa. O que os guerreiros de Gaia estão infectados, né? Você tem atualmente, né, tem uma praga vermelha lá no Egito, que os roedores de ossos estão sofrendo com ela. Você tem também uma praga metamórfica, que as fúrias negras estão sofrendo, né, que é de acordo com a ligação que elas têm com a Wild, mas isso é mais recentemente, mas há muito tempo atrás você tem os presos de prata malucos, eles estão doentes da cabeça, porra, sacou? E tipo, porra, ninguém viu isso não, vai tomar no cu os presos de prata, filha da puta. Loucura não existe, é uma coisa que tá dentro da sua cabeça. Na verdade, loucura é questão de democracia. Se 3 falar que um quarto é louco, meu irmão, se ele ri é porque é doido, se ele achar ruim porque ele é doido e violento. Mas esse mesmo trecho, né? O rebanho foi afligido com doenças da mente e do sangue. As crianças nasceram deformadas. Se a gente for selecionar só ele também parece estar falando sobre a relação proibida que já Então, era uma coisa que eu ia falar. A endogamia, né, e a quebra da litania por parte dos próprios garous, né? Era uma coisa que eu ia falar, tipo, talvez o problema dos impuros não é assim, os impuros são inférteis e é por isso que a gente não gosta deles. Gaia proibiu e tal, mas por que, né? Por que isso veio na litânia? Talvez justamente por aqui. Porque eles falam que os guerreiros de Gaia não vão ser poupados. Aí você tá vendo uma criança, então, deformada, seja ela mentalmente ou fisicamente, que foi gerada através de 2 garou. Então, isso está proibido de ser feito porque fazer isso vai adiantar o apocalipse. Então, olha só que interessante. O Pride sempre fala que se ele fosse o Albrecht da Nação Garou, alguma coisa assim, porra, libera aí, vão fazer um tanto de impuro, que esses impuros vão lutar pela gente, né? Os caras já nascem e vão fazer bucha de canhão mesmo, né, Pride? Mas Nossa. olha só a ideia, porque ao fazer isso, você tá indo de encontro com o apocalipse. Você está criando uma raça que sofre mentalmente e fisicamente. Tá? Mas você morrer lutando e transando é legal pra caralho. Bem, como eu imagino que você nunca morreu nem transando nem lutando, eu acho que você não pode falar exatamente sobre o assunto, mas tá bom. Andaria do asfalto pode ter vida passada, então. Vamos lá. O nosso próximo quinto sinal. Com lágrimas nos olhos, olhei novamente e a Fênix mostrou-me o quinto sinal. Vi outras colunas de fumaça elevando-se como lanças mortais na direção do céu belo, perfurando-o e deixando o Pai Sol queimar e cercar Gaia. O ar ficou quente, mesmo na escuridão do inverno fazia calor. As plantas definharam ao sol. Um grito de dor e doença elevou-se das florestas agonizantes, suas criaturas chorando a uma só voz. Esse trecho é o motivo pelo qual aquele anterior, o terceiro, eu não disse imediatamente que era referente a desastres ambientais, porque esse é sobre isso. Esse fala sobre poluição, sobre aquecimento global, inversão térmica, todos esses fenômenos que acontecem. Buracos na camada de ozônio. Exato. O outro, ele se refere a isso também, mas eu acho que é muito mais no sentido do poder destrutivo do homem e aqui na destruição que ele causou na face de Gaia. Justamente, no terceiro sinal, né, eu acho que você tem ali as catástrofes ambientais, né? Vamos dizer assim, Chernobyl, Exxon Valdez e tal. Hiroshima e Nagasaki não é uma catástrofe ambiental nesse sentido, assim, de que estava tudo sob controle e deu errado, né? Na verdade, é uma ação mais direta. E aqui no quinto sinal, você tem ali, como você estava falando, Pedro, a respeito da destruição da camada de ozônio e o aquecimento global. Queira você acredite nisso ou não, ouvinte, o livro traz isso e, enfim, né? Acho que isso está bem fechado, né? Agora galera vai mandar uma porrada de e-mail falando que aquecimento global não existe ou qualquer coisa do tipo. Mas... Ué, mas peraí. Se o aquecimento global não existe, o que você tá jogando no Capitão Planeta? Vai tomar no cu, vai jogar D&D. Ao vivo! Olha,
Em D&D, o aquecimento global não existe mesmo. Ué, mágica. Enfim, Mas, porra, nesse mundo fudido pode existir, cacete, caralho. mas aqui a roda, né, se movendo em direção à catástrofe global nesse sentido, que afeta agora não só a população humana, né, mas também todo o corpo de Gaia, né, as criaturas e né, os animais, as florestas, essas coisas todas que então agora queimam diretamente com o Sol, né, que está aqui então claramente na profecia, queimando e secando Gaia. Sexto sinal. Então, como se um véu tivesse sido rasgado, o sexto sinal mostrou-se para mim. Nesses últimos dias, Gaia estremeceu de fúria. Suas entranhas expeliram fogo. Cinzas encobriram o céu, ao ir me ocultou-se nas sombras causadas por esses fenômenos, e preparou seu bote. Os velhos se foram, os protetores das trilhas e encruzilhadas não existiam mais. Nesses últimos dias, o sexto sinal se fará conhecer nas matilhas que se formarão. Cada matilha terá de empreender uma cruzada. Essa é a vontade de Gaia. Olha, cara, eu acho que isso daqui é já bem mais focado assim, na realidade do mundo garoto, né? Porque tem um trecho que parece dizer diretamente sobre Caerne, Seitas, acesso ao mundo espiritual. É esse trecho aqui. A Wyrm me ocultou-se nas sombras causadas por esse fenômeno e preparou seu bote. Os velhos se foram. Protetores das trilhas encruzilhadas não existiam mais. Então eu acho que está falando sobre os massivos ataques que a Wyrm vai empreender antes de uma batalha final, né? Então, ataques feitos de maneira estratégica, e aí vai derrotando o corpo da nação Garou, garantindo que os grandes heróis, os fodões lá, os Garou lendários, morram, né? E os Caerne se enfraqueçam, que aconteça um estilhaçamento da gnose de muitos Caernes, e várias trilhas espirituais, vários acordos se enfraqueçam também. Sobre esse trecho da estrofe toda. Já vejo esse trecho como a Gaia já convalescendo, aí a gente tá às portas do apocalipse, montanha-russa já tá começando a despontar na ladeira, e agora é levantar os braços e gritar. Ela já começa a mostrar já as reações próprias da natureza. Você vê que se expiram fogo e cinzas encobriram o céu. Você vê aí vulcões explodindo, você vê reações em cadeia da natureza abalando o equilíbrio natural das coisas. Tem um lugar nos Estados Unidos lá, cara, que se der uma bosta, ela vai soltar tanto gás no mundo, que é um dos jeitos que o mundo pode acabar. Vocês lembram? Acho que é Yellowstone. Então, aí você pode... Aí a gente já pode imaginar também que Yellowstone é um dos maiores parques de lobos dos Estados Unidos, e a venda do livro do Lobisomem Apocalipse, terceira edição, cooperava para manter os lobos lá. Então, aí você já pode ver os fenômenos naturais, a própria Terra reagindo a tudo que foi feito com ela, essas sombras e cinzas aí, a gente pode imaginar aí como Yellowstone dando o seu suspiro para engolfar o mundo nas suas cinzas e destruir tudo. Você vê que os velhos já se foram, os protetores das trilhas e encruzilhadas. Isso para mim soa mais como aqueles que protegiam os selos espirituais, que guardavam aqueles espíritos maiores, os malditos. Sim. E aqueles espíritos mais fodas se libertando. E aí, daí não tem mais volta, não tem mais jeito. E o fim já começa a aparecer de uma forma irreversível. E aí se juntam-se as matilhas e parte para esses 45 do segundo tempo aí, onde o pessoal vai tentar remediar com o que dá, tá ligado? E tentar evitar que Gaia sofra mais, que ela morra com dignidade, porque o fim já tá se anunciando, não tem mais o que fazer. Essa parte final aí da estrofe, cada matilha terá de empreender uma cruz à vontade de Gaia. Isso para mim indica para os jogadores que durante o período do sexto sinal que a gente joga, sabe? Que é falando assim, olha, tudo isso que veio anterior já aconteceu, já foi profetizado, já aconteceu. Nós estamos presenciando o sexto sinal, porque os grandes Garou de antigamente eles não estão aqui mais, os poderes dos Caernes, das seitas, das organizações sociais dos Garou, elas estão enfraquecidas e o apocalipse está chegando. Então, você tem uma missão. A sua missão é essa cruzada, falando aí que é a vontade de Gaia. Tem um monte de pôster na parede, uma mulher no naipe da Era Venenosa com os galhos na cabeça, apontando o dedo, falando I want you. Eu acho...
Só para comentar isso daí, Pedro, eu acho que isso daí era válido na segunda edição. Na terceira edição, eu entendo que nós Na já terceira estamos no edição, né? sétimo sinal. Mas aí a gente chega lá e eu concluo esse raciocínio em breve. Eu vejo o sexto sinal como uma convulsão de Gaia. Imagina algo morrendo de forma terrível, né? Ou que seria, né? Um mundo nosso, né? Um mundo Garou morrendo de forma terrível, não é uma morte silenciosa, em paz, ou uma perda de sentidos. É uma coisa feia de se ver, é uma convulsão cheio de úlceras à amostra, sabe? Imagina uma pessoa dando uma convulsão num leito no hospital antes de morrer. E isso não só é demonstrado pelos poderes na natureza, né, sobre a face de Gaia, como eu acho que interfere diretamente os Garou que estão tentando confrontar a verdade, tentando aceitar a verdade, e afeta também toda a espiritualidade em volta, porque, tipo assim, se Gaia, que é onde tecnicamente nós estamos, está bugada, quais são as possibilidades de um espírito que até então era reto, digno e ordeiro, ou dava uma boa direção, também não tá bugado, entendeu? Uhum. Mas na sexta profecia. É a merda de cima pra baixo. Na sexta profecia a Gaia tá tremendo, babando e virando os olhos. Só para voltar então aqui, no sexto sinal, essa parte, né, essa estrofe, eu acho interessante dividir ela em algumas partes. Olha só, porque no começo ele começa a falar do que aconteceu, né? Que Gaia estremeceu de fúria, as entranhas expeliram fogo e as cinzas encobriram o céu. Então isso aí tá no passado, o texto é assim. E aqui, para mim, você tem, então, Gaia estremecendo de fúria, os terremotos, e aí você vai ter os maremotos, tsunami, os furacões, com as erupções vulcânicas e tudo, né? Quando cinzas encobriram o céu e tal qual o Pride falou. Ele volta. A Wyrm ocultou-se nas sombras causadas por esses fenômenos e preparou seu bote. Então, nesse momento aqui, é a Wyrm colocando suas últimas peças, fazendo seus últimos movimentos no xadrez antes de, né, atacar. E é interessante que tá aqui a Wyrm, não tá falando dos dançarinos da Espiral Negra, nada do tipo. É toda a Wyrm, né? Então aqui você vai ter vampiro, dançarino da Espiral Negra, Fomor, humano corrompido, maldito, nefande, tudo que você quiser de maléfico tá aqui nesse movimento andando na rua, Wyrm, né? Não, andando na rua ainda não, preparando pro ataque, né? Depois a gente chega. Os velhos se foram, os protetores das trilhas e encruzilhadas não existiam mais. E aí, trilhas e encruzilhadas aqui tá em letra maiúscula. E eu não acho que isso é à toa no texto, saca? Se a gente for colocar isso daí, a gente vai ter os primeiros guardiões, né? Os portais que levam da Umbra Profunda para a Umbra Rasa, por exemplo, eles são protegidos por matilhas e anciões e às vezes até mesmo seitas, né? Como você tem ali, por exemplo, no Reino Etéreo, lá tem uma seita conduzida pelos portadores da luz, por exemplo. E aí, tá falando que esse pessoal se foi, ou seja, você vai ter uma invasão de algo que está do outro lado, né? Você tá tendo então as entidades da Umbra Profunda vindo até você. E essas entidades, vamos colocar aí então no caso, a Wyrm em toda a sua magnitude, né? Afinal de contas, esses caras já foram. E se você colocar então, por exemplo, na terceira edição, o Reino Etéreo ele já foi invadido. Pô, afinal de contas, a gente tem ali Antélios, né? Então, esse processo já começou. Tipo, quando o cara passa pra Umbra, naturalmente, se ele olhar pra cima, tem um Antélios lá que no céu normal não tem. Aham. Então você tá concordando com o que eu falei Não, antes. calma, moço. Calma. Vamos viver esse período, Calma, esse calma, sinal. eu vou chegar lá. E então, depois ele chega lá, a mesma estrofe fala que o sexto sinal se fará conhecer nas matilhas que se formarão. Cada matilha tem que empreender uma cruzada. E aí, essa formação de matilha, ela se dá em resposta aos acontecimentos do sexto sinal, né? E aí a gente vai ter esse fenômeno, então, por exemplo, das matilhas multitribais, né? É onde a nação Garou está, de fato, em ação aqui agora. E aí isso concorda com o que o Pedro falou, que jogadores, os velhos se foram, agora tá na mão de vocês. Vocês vão travar essa batalha. Essa profecia diz que você morre, então? Ainda não. Os velhos se foram. Ainda não. O Chocos morre. Moço, vai acabar. O Chocos
Você é velho, pô. Vai acabar essa porra toda e eu vou estar aqui, vai por mim. Vamos lá. Sétimo sinal. Vi o céu escurecer e a lua ficar da cor do sangue. E vislumbrei o sétimo sinal, embora não tenha sido capaz de vê-lo completamente, mas pude sentir seu calor. O apocalipse, os momentos finais do mundo. Engolida pelo sol, a lua ardeu nas entranhas do astro-rei. Fogos profanos caíram ao solo, queimando a todos nós, deformando-nos e fazendo com que vomitássemos sangue. A Wyrm manifestou-se nas torres, nos rios, no ar e na terra, e em toda parte seus filhos correram a esmo, devorando, destruindo, vociferando maldições de todos os tipos. E o rebanho fugiu aterrorizado. E os sombrios, os filhos da Wyrm, saíram de seus antos para caminhar nas ruas à luz do dia. Então, até aí eu continuo com a minha opinião que nós não estamos no sétimo sinal, porque essa parte onde fala assim, os filhos correrão a esmo, devorando, destruindo, vociferando maldições de todos os tipos, e o rebanho fugiu aterrorizado. Os sombrios saíram de seus antros para caminhar nas ruas da luz do dia. Então, no cenário de lobisomem ou apocalipse, não do livro Apocalipse, né? Isso daí ainda não acontece, não. Existem ataques da Wyrm, mas eles são muito mais estratégicos, coordenados. É muito raro você ver, peraí, só um segundo. É muito raro você ver os dançarinos da Espiral Negra, os malditos, os vampiros, atacando a esmo, andando pelas ruas e realmente fazendo todo o escarcéu da batalha final. Acontece. É muito mais nas trevas do mundo das trevas do que onde os humanos operam. Mas aí eu vou dizer o seguinte, cara. Na verdade, não é que o cenário do lobisomem apocalipse acontece nesse momento. De repente, são as suas narrativas, o que você se propôs até hoje, o que você já leu, o que proporam pra você ser nessa época. Não, peraí. Me respeita primeiro. E depois é o seguinte. Como assim, Pedro? Quinta série, vamos lá. Tô zoando. Mas o lance assim, o livro Lobisomem Apocalipse, independente da edição, ele fala que o Apocalipse está chegando. Tanto é que existe o livro do Apocalipse, né, como cenário possível para a batalha final. Não é isso que eu tô falando. Esse sétimo sinal, ele para mim representa sim o cenário do Apocalipse e não lobisomem ou Apocalipse no modo básico. Não, eu entendi perfeitamente. O que eu acho que acontece é o seguinte: no segunda edição, nós estamos ali no meio do sexto sinal, certo? Sim. Porque afinal de contas você não tem ali a parte sobre a invasão de Antélios, né? Pelo menos na minha concepção, né? Você não tem ali essa parte ali ainda, e isso só surge na terceira edição. Só que aqui agora, a profecia, ela cria um crossover. Quando ela fala, por exemplo, sobre os sombrios que caminham, né? À luz do dia, atacando a esmo e tal, essa coisa toda. Eu concordo com tudo que você falou a respeito dos dançarinos da Espiral Negra e tal, e etc. Só que, como a profecia gerou esse crossover, eu vou fazer um exercício de crossover aqui também. E aí você tem os vampiros de geração muito mais fraca, 15ª, qualquer coisa assim, tem aqueles Dhampir, essas porra toda do jogo de vampiro, que eles podem andar à luz do sol. Então, eu acho o seguinte, concordo com você que a lua... Tempos do sangue fraco, exatamente. Concordo com você quando você diz que a lua ainda não foi engolida pelo sol, mas você já tem esse sinal da sétima. Então, talvez, uma passagem de um para o outro. Nós estamos no sétimo, no meu entender. Na transição. Nós estamos no sétimo, só que nem todos os sinais do sétimo, da sétima, nem todos os acontecimentos do sétimo sinal aconteceram, sacou? Entendi. Mas eu concordo com o que você falou sobre os vampiros, realmente. Só acho que os outros minions da Wyrm, que são mais familiares, eles, no cenário básico, né, do Apocalipse, eles ainda não atuam de maneira tão aberta. Isso daí vai acontecer inevitavelmente na batalha. Isso. Mas não naquele cenário ainda. Mas na minha ideia, era o que eu tô falando. A primeira coisa, quando eu li, eu pelo menos tive essa interpretação de crossover. E aí por isso, né, quando eu fui buscar então no tempo do Sangue Fraco, como o Pride lembrou aí eu acho que o crossover vem pra cá, no caso ele vem pro bem, entre aspas, e ele acaba te posicionando no cenário, tipo assim, olha, você tá aqui. Nem tudo aconteceu, mas você tá aqui. Não sei se minha imaginação é muito fértil, mas a sétima parte da profecia, ela mostra um cenário apocalíptico de fim do cenário. Eu entendo aqui que
você pode ter várias interpretações do Sol, da Lua sendo engolida pelo Sol. Pode ser um eclipse, que daria um final fantástico do Lobisomem Apocalipse, no meio de um apocalipse. Aí você vê os fogos profanos caindo no solo e queimando a todos. Pode ser o ápice da corrupção da Terra, da parte do lixo tóxico, da energia nuclear e tal, dando alguma merda e gerando aí as chuvas ácidas que todo mundo prevê que um dia talvez possa acontecer se continuar dessa forma, ou se houver algum desastre nuclear, fazendo com que vomitássemos sangue, que é uma das reações que podem acontecer também com excesso de radiação. A Wyrm se manifestando nas Torres Rios é a destruição total da Terra, e aí já encaixa com o tempo do sangue fraco aí, com os vampiros andando à luz do dia e saindo, devorando e destruindo e vociferando maldições a todos os tipos. E aí, meu, dedo no cu e gritaria, acabou, o último que fechar, o último que sair apagar a luz e foda-se. Já aí não tem mais o que fazer, aí é o cenário trecheira total, acabou o mundo, e aí trate de fazer a sua última interpretação bem feita com o seu lobisomem, porque aí vai subir as legendas em poucos minutos. Nesse cenário... Os créditos, né, os créditos. É interessante porque o Pedro levantou aí o livro Apocalipse, né? Que o livro ele traz 4 finais, a gente já mencionou alguma coisa a respeito desse livro, e um dos finais ele é chamado de Ragnarok. Ele é um apocalipse mais bíblico, vamos dizer assim, e ele segue bastante o que está escrito na profecia da Fênix, né? Os Garou, tá vindo um meteoro na direção da Terra e não tem o que fazer, os caras fazem lá uma porra de um ritual, coloca a lua no meio e o meteoro racha a lua, é uma porra, enfim, é uma coisa nesse sentido, massa velho pra caralho. Puta, e aí... Uma puta que pariu, botar a lua de goleiro do meteoro é foda, é ideia do caralho. Enfim, então tem toda essa coisa, né? E aí você vai ter isso desbalanceia o mundo por completo, né? E aí, enfim, todas as outras coisas vão acontecer. Mas aí, depois a gente faz um cast sobre o livro Apocalipse, talvez, cada um dos cenários, acho que pode ser interessante. Não é Antélios, é Nibiru, os reptilianos estão lutando. Não, moço, Hercólobos, o planeta vermelho. Hercólobos, Nibiru. O lance do meteoro é que Horg, né, que é o cinturão de asteroides, ele vê Gaia naquele sofrimento e ele resolve lançar uma das suas garras, um meteoro gigante, pra tipo acabar com a porra toda, que ele imagina que Gaia vai voltar ao ciclo todo. É tipo isso. Massa velho, enfim. Então, as palavras finais agora da profecia da Fênix. Virei a cabeça para não ver mais nada. A Fênix me disse: isso é como será, não como deveria ter sido. A Fênix largou-me. Agora não posso sonhar, posso apenas lembrar os sinais, cada um em perfeitos detalhes. Vivemos os últimos dias. Que Gaia tenha piedade de nós. E aí aqui eu acho que vem a justificativa de todo o fanatismo, de tudo que acontece no cenário de Lobisomem Apocalipse, conforme a gente tinha discutido um pouco mais cedo aí, Pride, que isso é como vai ser, não como deveria ter sido. Então você tem a profecia, mas faça algo. Porém, o fato de fazer pode ser o que engatilha, né, os acontecimentos. Eu acho que a Fênix, inclusive, foi um bocado filha da puta ter falado não como deveria ter sido. Se ela falasse isso é como será, os Garou poderiam ter uma postura mais de aceitação. É uma aceitação resignada, né? O apocalipse vai acontecer de qualquer forma. No entanto, quando fala não como deveria ter sido, isso cria o sentimento de revolta, de indignação, o que causa todo tipo de fanatismo e de atitude idiota. Porém, no W20 foi uma grata surpresa quando você abre lá e você tem uma historinha, não é mais o Albrecht e o Evan, né? Você tem lá então um novo lobo, né, que é o Pata Negra, e ele vislumbra a Fênix. Ele tem uma marca, né, da Fênix, que é uma marca de nascença, ele acredita, e durante a história a Fênix aparece pra ele. Eu acho que é uma loba, não é uma loba? Eu acho que é um lobo, não? É uma loba, não é? Acho que é uma não sei, agora eu não tenho certeza. Enfim, o Lupino lá, Pata Negra. E ele vê o novo sinal. A primeira coisa que ele vê são os Garou chorando, né? Eles estão rodeados da natureza, né? É um lugar aparentemente rico, mas eles estão lhe chorando, né? Representando então o Arano. E surge uma criatura da Wyrm e ele não consegue lutar. Mas então vem a matilha dele, começa a lutar e tal, etc. Só que a matilha dele morre e ele fica mais profundamente em Arano.
Então surge um exército de todas as tribos e dos totens que estão lutando junto a eles, e esses Garou, na visão então de Pata Negra, eles derrotam o inimigo. E aí então eles entendem, né? Ele é o filho da Fênix, né? Foi gerado a partir da Fênix, e ele entende então o oitavo sinal, que é por coincidência o nome da história, né? Ele entende que a Fênix mostra para ele um oitavo sinal. Isso não tem, né, em palavras, né? Mas esse oitavo sinal ele deve espalhar para todo mundo, que é um chamado para a batalha, uma vez que o mundo, no caso, não acabou. E é isso que os Garou devem fazer, se unir junto todas as tribos e os totens e tal, e lutar mais uma vez, né? Esse oitavo sinal é um sinal sobre o futuro. Então eles entendem que os Garou serão vitoriosos. Como é que fala? Mesmo até o seu último membro, né? Mesmo que todos eles morram, ao final os Garou serão vitoriosos. Então a Fênix nesse oitavo sinal mostra então um pouco de esperança, né? Obviamente toda uma conversa no sentido de o mundo não acabou, esqueça o apocalipse, volta a jogar, compre mais livros, e aí fudeu meu cartão de crédito. Mas também distanciando daquela mensagem sempre negativa, sempre pessimista dos anos 90, né? Isso não é mais moda, então as pessoas se interessam mais por esse tipo de narrativa fatalista. Então acho que isso daí vem dizer também mais dos hoje em dia. Eu acho legal, cara. Dá um ânimo, dá um sentido pra você estar lutando. Eu acho do caralho esse oitavo sinal. Eu resumiu bem. O oitavo sinal é a própria esperança. É o motivo que você tem pra poder continuar lutando, fazendo o que você faz. Porque senão é só você cruzar os braços e esperar o mundo acabar, cara. E como Garou, você não pode aceitar isso. Você nasceu pra fazer a diferença, pra proteger Gaia. Então, sim, você ter esperança, recupera todos os seus pontos de força de vontade e faz você pular pra cima. Eu achei do caralho essa história, entre muitas coisas que o W20 reuniu, essa foi uma das poucas novidades, mas uma grata novidade, na minha opinião. Pra ter esse oitavo, então, que vamos vender mais, né? O sétimo já tem que estar rolando, então. O sétimo completo, inclusive. Pra quem for jogar W20, então, ele tem que jogar com o caos andando na Terra à torta direita. Claro que não. A profecia da Fênix, os 7 sinais anteriores, elas foram feitas lá na antiguidade dos Garou. Então, se fosse assim, para chegar onde chegou, a gente tinha que estar no 7º sinal desde sempre. Acho que você viajou aí, cara. Uhum. Não, você tendo uma... Eu concordo que nós estamos no 7º sinal, agora que o Chocos explicou, mas não acho que tem que ter tudo, não. Você tendo uma dica, um ponto a que você se fixar, que você pode reverter tudo que tá acontecendo, você se agarra nisso e vai pra cima, pô. Independente da ordem, se você tivesse as 8 partes completas da profecia desde o começo, talvez a merda não teria dado tanto quanto deu até agora, só com as 7 partes, que só tinha um discurso de desânimo, de você se acomodar, se acomodar não seria a palavra certa, você se conformar com a situação e fazer o melhor que dá. Agora não, a oitava te dá a força, não, luta que vai dar, porra, vamos lá, vai Corinthians. Então chegou a hora do nosso desafio de posto. Vocês acharam que eu tinha esquecido? Não mesmo. Puta que pariu. Depois de percorrer os 7 sinais mostrados pela Fênix e o 8º sinal, cada um de vocês vai me apresentar o 9º. Vai, Corinthians, né? Assim que você fala, Pride? Bicho, o 9º sinal do apocalipse é o Botafogo ganhar a Libertadores. Caralho, velho, o 9º sinal do apocalipse. Bicho, cara, eu sou um cara bem positivo. Pra mim seria algo tipo... cara... Putz, não é o final que o lobisomem apocalipse irá ter, que combina mais essa coisa do trágico, mas, porra, podia ser uma coisa das coisas dando certo, cara. Vencendo, morrendo muita gente e tal, mas tendo um amanhã, sabe, com alguma coisa pra se perpetuar o futuro, tanto da Terra, como dos humanos e como dos garotos, cara. Seria bem bacana, cara. Foi o desfecho de muita mesa de lobisomem apocalipse do pessoal por aí. Cara, sei lá, cara, você se conformar e ver o fim, é legal num livro, é legal num jogo, é legal num filme, talvez, mas, porra, todo mundo torce pro herói ganhar no fim, né, cara?
Mas você não acha que esse oitavo sinal, ele é isso? Ele é o chamado pra Eu batalha acho que que- assim, nós vamos ganhar, independente Então, eu do acho que que- acontecer. Porque o que inclusive é o que acontece no Last Battle, no romance. Os lobisomens perdem, mas eles perdem de uma maneira que no final eles ganham. Tô parecendo a Dilma, né, porra? Mas mas eles perdem, eles morrem praticamente todo mundo, só que tem a ideia do renascer natural do mundo, né? O mundo ele não renasce sendo talhado pelo Wyrm, e sim por Gaia novamente. Não, sim, então, eu vejo, seguindo a regra aí do desafio, eu vejo o oitavo sinal, dentro dessa concepção otimista, como sendo o call to arms, o chamado para batalha. Aham. E o nono sinal seria um pós-fácil, entendeu? Ó, e isso aconteceu, e pá, e prosperaram, e foram felizes para sempre, humanos garous, Saquei. cantando um rumbaiá com a luz da lua. Com o filho do sol e da lua, porque o sol comeu a lua no último sinal ali. Cara, eu tenho uma visão mais negativa. O nono já seria desgraça. O sétimo deu a merda toda, o oitavo foi o chamado pra batalha, supondo que, pra continuar vendendo, né? Eles inverteram a parada aí, sei lá, talvez ou conseguiram deter o apocalipse, ou conseguiram, com essa matança gigantesca, reduzir o número de humanos, então não seria já um peso para Gaia, a natureza poderia crescer melhor e tal. Eu diria aquela famosa frase antiga, né? Os caras, homens fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis geram homens fracos. O nono selo seria, depois dessa grande batalha, tudo seria, abre aspas, bom o suficiente para os garotos esquecerem talvez que foram guerreiros um dia e gerar essa geração Nutella desgraçada. Tem muito pena. Achei foda. Mas então, a minha ideia não é o nono, mas talvez o 5,5. Ó, Eu acho que fica faltando na profecia da Fênix toda uma referência a outros desastres que acontecem no mundo das trevas, né? Os Maelstorms, Tempestade de Avatares e vários outros eventos de grande magnitude que eu acho que eles deveriam integrar a profecia numa parte anterior. cara, o que eu sinto um pouco de falta é do lance de Antélios. Porque a terceira edição fala muito, então eu acho que o nono tinha tipo assim, porra, beleza, aí foi lá, o sol foi devorado, acabou o sol, sacou? Porque você tem essa coisa do Antélios ser o olho da Wyrm e tal, é a estrela lá que tá lá e tal, só que ela nunca faz nada de fato, entendeu? É uma parte do metaplot da terceira edição que eu acho muito interessante, junto com o Impuro Perfeito. Existe uma profecia a respeito do Impuro Perfeito, tudo bem. Mas aí eu queria que o nono ele fosse focado na Antélios, na destruição do sol e tal. Justamente porque o oitavo sinal ele tem essa ideia de esperança, como o Pride falou. E aí eu acho que o jogo ele fica um pouco assim... não sei, não é o lobisomem apocalipse que, porra, perdeu, acabou e fudeu tudo, entendeu? Tipo assim, não, vamos lá agora todo mundo... A Fênix me mostrou isso e agora nós temos que nos juntar para vencer. Entendeu? Porque isso é um discurso que muitas vezes acontece nas mesas, tipo assim, eu vou lá naquele cara e falar que eles têm que ajudar a gente, porque senão a gente vai perder. E isso parece muito funcionar na cabeça do jogador. E com a Fênix outorgando isso daí, sacou? Eu acho que fica muito romântico a ideia. Tipo assim, olha, teve o sinal da Fênix, então vem cá pra você ajudar a gente. É um argumento irrefutável sem precisar do dom, pô. Tipo isso. Não, é igual você chegar pro seu irmão e falar, a mãe mandou. Fudeu, vamos embora. Vambora. É tipo isso. Bem, então você, ouvinte, que quer compartilhar então o seu nono sinal da profecia da Fênix, não esquece de mandar um e-mail pra gente, naçãogarou@yahoo.com.br. O nosso Garocast de hoje, de número 37, fica por aqui. Pride, Pena, Pedro, a língua do P, essa porra. Muito obrigado pela participação. Ave Fênix! Porra, galera. Vocês não me acompanharam. Era pra ser no começo, seus porra. Eu só quero pontuar o seguinte, que a nona estrofe da profecia do Pena é assim, no céu tem pão e morreu. Então, beleza. Muito obrigado vocês também, ouvintes, por ter escutado até agora. Não esquece de seguir o Nação Garou, enfim, essa porra toda. Vocês sabem como é que é. Um uivo despedido pra todo mundo. Valeu!